Bem, vamos estudar o capítulo 9 do nosso livro sobre mecânica vetorial para engenharia. Aí aqui na seção 9.2, a seção 9.1 é apenas uma introdução, vamos falar sobre o momento de segunda ordem ou momento de inércia de uma superfície. O momento de segunda ordem ou momento de inércia, ele é um conceito puramente matemático, né? Não tem uma motivação aparentemente física, mas ele é usado na engenharia justamente para medir as forças relacionadas à seção dos elementos, à seção das estruturas, né? Porque você pode ter um momento de segunda ordem associado à área e pode ter um momento de segunda ordem associado à massa. Aí quando você pensa no momento de segunda ordem associado à área e você olha para a seção das estruturas, então você tem a aplicação desse conceito, né, para medir as forças envolvidas nessa seção. Então, um exemplo clássico é o exemplo aqui dessa viga, né, uma viga metálica, né, e aqui a gente tem uma seção e o texto diz o seguinte: consideremos, por exemplo, uma viga de seção transversal uniforme sujeita a dois binários iguais e opostos aplicados em cada extremidade da viga. Então você observa aqui as forças em um sentido nesses pontos aqui, e aqui você tem forças no outro sentido. Isso está dividido a partir desse eixo X, né? A partir do eixo X. As forças acima do eixo X estão em um sentido e as forças abaixo do eixo X estão em outro sentido, né? Então pense nessa viga, por exemplo, apoiada em dois pontos e aí o meio sofrendo uma força. Então ela vai ter a tendência a se comprimir na parte superior e a sofrer tração na parte inferior. Então na parte inferior você tem um sentido de forças e na parte superior você tem outro sentido. Então dizemos que tal viga está sob flexão pura, e pela mecânica dos materiais as forças internas em qualquer seção da viga são forças distribuídas cuja intensidade ΔF é por definição dada por KY∆A. Variam linearmente com a distância y entre os elementos de área ΔA e um eixo que passa pelo centroide da seção. Então os eixos aqui X e Y passando no centroide da seção, já que essa seção é simétrica. Então o que está dito ali é que as forças, né, elas vão variar conforme a distância que você tem em relação a esse eixo X. Então quanto maior for esse eixo Y, maior você tem a força relacionada a esses dois binários que aqui estão colocados, certo? Bem, a distância y entre os elementos e um eixo que passa pelo centroide da seção, no caso o nosso eixo X. Esse eixo é representado pelo eixo X na figura 9.1, é conhecido como eixo neutro da seção. As forças sobre um dos lados da seção, dividida pelo eixo neutro, são forças de compressão, ao passo que sobre o outro lado são forças de tração. Então aqui em cima você vai ter forças de compressão e aqui embaixo você vai ter forças de tração, né? Se você tem uma carga, por exemplo, no meio dessa viga. Forças de tração. Sobre o próprio eixo neutro, as forças são nulas. Então se você tem forças nesse sentido, na parte acima do eixo X, e no outro sentido na parte abaixo do eixo X, aqui exatamente no eixo X, as forças são neutras. Bem, a intensidade da resultante das forças elementares ΔF exercida sobre toda a seção como eu disse, por definição, essas forças elas são dadas dessa maneira. Bem, K é uma constante provavelmente relacionada ao material. Y é a distância, né, do elemento de área até o eixo X, e dA são os elementos de área. E quando você integra isso tudo,
você tira a constante K e você fica com YdA. E aí essa integral aqui, YdA, já é nossa conhecida, né? A gente olha aqui a integral YdA, ela é uma integral que nós já vimos antes, né? Reconhecemos a última integral como sendo o momento de primeira ordem, Qx, que a gente calculou em período passado, né? Na prova passada nós estudamos o momento de primeira ordem da seção em relação ao eixo x. Essa integral vale y barra, onde y barra é a coordenada y do nosso centroide, vezes a, né? E portanto é igual a zero, né? Pois o centroide da seção localiza-se sobre o eixo x. Logo, sistema de forças ΔF, ele reduz-se a um binário, a um único binário. A intensidade m desse binário, que é o momento fletor, esse binário é chamado momento fletor, deve ser igual à soma dos momentos Δmx igual a y vezes o ΔF, que é igual a k vezes, bem, como o ΔF é igual a y ΔA, e você está multiplicando novamente por y, então você vai ter y ao quadrado ΔA das forças elementares. Integrando sobre toda a seção, vamos obter que o nosso momento vai ser a integral disso daqui, tiro a constante e eu fico então com a integral de y ao quadrado dA. A última integral é que vai ser conhecida como o momento de segunda ordem, que é o que estamos interessados em estudar agora, ou o momento de inércia. Momento de segunda ordem, o momento de inércia da seção da viga em relação ao eixo x, sendo, deixa eu puxar um pouquinho aqui, representada por ix. Então o nosso momento de inércia nós vamos representar, quando for em relação ao eixo x, por ix, e é obtida multiplicando-se cada elemento de área dA pelo quadrado de sua distância, o quadrado da distância vezes os elementos dA em relação ao eixo x, distância do eixo x, e integrando-se sobre a seção da viga. Como cada produto y quadrado dA é positivo, não importando o sinal de y ou zero, se y for zero, a integral, essa nossa integral, o nosso momento de inércia, x, será sempre positivo. Então o momento de inércia é um número sempre positivo, já que é obtido dessa forma. Bem, outro exemplo de um momento de segunda ordem ou momento de inércia de uma superfície é fornecido pelo seguinte problema de hidrostática. Bem, uma comporta circular vertical usada para fechar a saída de um grande reservatório está submersa na água, como mostrado na figura 9.2. Então você tem uma comporta circular submersa na água, como mostrado nessa figura. Então, qual é a resultante das forças exercidas pela água sobre a comporta e qual o momento da resultante em relação à linha de interseção do plano da comporta e da superfície da água, o eixo x. Então está aqui o nosso eixo x, está aqui o nosso y, aqui apontado no sentido contrário, aqui para baixo, para que a gente mantenha esse sentido como sendo positivo. Está aqui um elemento de área e a distância em relação ao eixo x. Então, se a comporta fosse retangular, a resultante das forças de pressão poderia ser determinada pela curva de pressão, como foi feito na seção 5.9, como a gente já fez contas anteriores nesse mesmo tipo de problema, quando a gente tinha uma situação aqui retangular. Porém, como a comporta é circular, é preciso usar um método mais geral. Então, representando por y a profundidade de um elemento de área, ΔA, e por γ o peso específico da água, a pressão em um elemento a pressão vai ser o peso específico vezes y. E a intensidade da
força elementar exercida sobre ΔA é ΔF, sobre ΔA, esse elementozinho aqui de área, é ΔF, que é igual a pressão vezes ΔA, a pressão vezes a área, para nos dar aqui a força, que vai ser gama vezes Y, ΔA. Pressão é gama vezes Y, e aqui eu tenho pressão vezes ΔA, então gama vezes Y, ΔA. Logo, a intensidade da resultante das forças elementares vai ser gama vezes Y, que é o nosso ΔF, né, vezes o dA. Né? Ou seja, estamos usando a mesma ideia que tínhamos aqui, onde nós tínhamos o nosso ΔF, que era KY2 vezes dA, e nós estamos usando a mesma coisa aqui, só que agora o nosso ΔF é o nosso gama Y. Né? Então a resultante vai ser o nosso ΔF dA, o gama sai, aí novamente nós ficamos com YdA, que é o nosso conhecido momento de inércia de primeira ordem. Bem, e pode ser obtida pelo cálculo do momento de primeira ordem, que é essa parte aqui, né, que é o nosso Qx, que é igual à integral de YdA da superfície da comporta em relação ao eixo x. Aí no nosso caso, o momento mx da resultante deve ser igual à sombra dos momentos, a soma dos momentos Δmx, né, todos os momentinhos aqui, enquanto você varia essas unidadezinhas de área, que vai ser igual a y ΔX, que é o gama y quadrado ΔA das forças elementares. Integrando sobre a área da comporta, temos, então a gente soma esse cálculo que a gente fez para cada ΔA, né, e a soma vai me dar o momento completo, né, sobre a comporta. Então, integrando sobre a área da comporta, temos que o momento vai ser essa integral aqui. Novamente sai a constante e a gente tem y2dA, a integral disso, que é exatamente o nosso momento de segunda ordem. Então, novamente aqui, a integral obtida representa o momento de segunda ordem ou o momento de inércia, que a gente está chamando de Ix da superfície da comporta com relação ao eixo x. Então, esse é mais um exemplo da utilização do momento de inércia ou momento de segunda ordem. Bem, a próxima sessão a gente fala no próximo vídeo.